Todos os dias, cada brasileiro produz em média 1 quilo de lixo. Pode até parecer pouco quando olhamos apenas para uma casa ou um apartamento, mas esse número ganha outra dimensão quando multiplicado por bairros, cidades inteiras e milhões de habitantes. O que começa com um saco de lixo na porta da casa, rapidamente se transforma em um dos maiores desafios enfrentados por administrações públicas ao redor do mundo. Coletar, transportar, tratar e dar um destino final adequado a esses resíduos exige planejamento, infraestrutura e custos cada vez maiores. Esse problema, que já é complexo em países médios, atinge proporções extremas quando falamos da China, o segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Além disso, a China abriga algumas das maiores cidades do planeta, com regiões metropolitanas que concentram dezenas de milhões de pessoas em áreas relativamente pequenas. Nessas condições, qualquer aumento na geração de resíduos se traduz em volumes difíceis de administrar. Um exemplo claro dessa pressão aconteceu no aterro de Jiangkungu, localizado na cidade de Xi'an. O local foi inaugurado em 1994 com a expectativa de atender a cidade por cerca de 50 anos. No entanto, o aterro, que deveria receber lixo até 2044, teve sua capacidade esgotada em 2019, pouco mais de 2 décadas depois de entrar em operação. E situações como a do aterro de Jiangkungu não eram exceção. Durante a década passada, esse tipo de colapso passou a se repetir com frequência em diferentes regiões da China, com volumes de lixo cada vez maiores e espaço cada vez mais limitado para o descarte. O modelo tradicional, baseado em lixões e aterros sanitários, deixou de ser sustentável. Por conta disso, o governo chinês foi obrigado a buscar uma solução para o problema. E o que chama a atenção é a velocidade dessa mudança. Apenas alguns anos depois, a situação no país já é completamente diferente. Em vez de lidar com o excesso de lixo, a China praticamente eliminou seus lixões e começou a enfrentar um problema oposto. Em algumas regiões, está faltando lixo. Há registros de escavações em antigos aterros sanitários para recuperar resíduos enterrados no passado e, em casos mais recentes, até a possibilidade de importar lixo de outros países passou a ser considerada. Mas, afinal, o que a China fez para acabar com os lixões? Por que agora está faltando lixo no país? E será que o Brasil poderia copiar o modelo chinês? Se você quiser saber as respostas, é só assistir esse vídeo, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a falta de lixo na China. Em 2012, o cineasta chinês Wang Jiuliang lançou o documentário Pequim Sitiada pelo Lixo. O filme era o resultado de 2 anos de trabalho, período em que Wang percorreu mais de 500 lixões espalhados pela capital chinesa. As imagens revelavam montanhas de resíduos se acumulando ao redor da cidade, muitas vezes a poucos quilômetros de áreas densamente habitadas. Em meio a todo esse lixo, o documentário mostrava catadores trabalhando diariamente na busca por materiais reaproveitáveis. Em algumas cenas, crianças apareciam circulando entre os resíduos, convivendo com um ambiente insalubre desde cedo. Animais também faziam parte desse cenário, revirando o lixo em busca de alimento. Embora não tenha provocado uma grande repercussão na época, o documentário causava um forte impacto em quem assistia. Esse impacto vinha justamente do contraste exposto. Pequim já era considerado uma metrópole moderna, com infraestrutura avançada e uma imagem cuidadosamente construída para o exterior. Poucos anos antes, a cidade havia passado por uma profunda transformação urbana para sediar os Jogos Olímpicos de 2008, com investimentos em transporte, vias expressas, novos bairros e áreas revitalizadas. Ainda assim, fora do campo de visão mais imediato, o lixo se acumulava em escala industrial. Esse era um retrato que mostrava que, por mais que a China tivesse se transformado, o problema do lixo ainda estava longe de ser resolvido. A partir do final do século XX, o país experimentou um crescimento econômico acelerado, acompanhado por uma industrialização intensa e pelo aumento da renda da população. Além disso, ao longo das últimas décadas, a China passou por um dos processos de urbanização mais rápidos da história recente. Segundo o Statista, no início dos anos 80, menos de 20% da população chinesa vivia em cidades, situação muito diferente da atualidade. Hoje, 67%,
ou praticamente 2 de cada 3 chineses vivem em áreas urbanas. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico elevou o padrão de consumo da população. Produtos industrializados, alimentos embalados e itens descartáveis passaram a fazer parte da rotina urbana. Como consequência, o volume de lixo doméstico cresceu de forma contínua, a ponto do país se tornar o maior gerador mundial de resíduos sólidos urbanos do mundo, superando os Estados Unidos. O Banco Mundial projeta que até o final dessa década, o país deve produzir 480 milhões de toneladas desses resíduos por ano, um valor 2,5 vezes maior do que a quantidade que era produzida em 2004. Se já não bastasse o aumento de lixo gerado pela própria população, a China ainda recebia resíduos vindos de fora. Durante muitos anos, o país era conhecido como o lixão do mundo. Isso porque diversas nações desenvolvidas enviavam parte do seu lixo para ser reciclado em território chinês. A explicação para essa situação era econômica. A mão de obra mais barata e os menores custos de produção tornavam a reciclagem na China mais vantajosa do que nos países de origem. Por isso, países da Europa, além dos Estados Unidos e do Japão, passaram a enviar grandes volumes de resíduos para o país. Alguns locais se tornaram símbolos desse fluxo. A vila de Guiyu, por exemplo, ficou conhecida como a capital mundial do lixo eletrônico, e ia muito além de lixo eletrônico. Em 2017, a China recebeu cerca de 7 milhões de toneladas de resíduos plásticos e 27 milhões de toneladas de papel usado vindos do exterior. Entretanto, nem todo esse material era reciclado. Parte acabava descartada em lixões e aterros, o que ajudava a criar o cenário mostrado no documentário Pequim Sitiada pelo Lixo. Só que hoje, tudo isso é passado, e a grande pergunta que fica é: como a China conseguiu resolver esse problema gigante? Embora o problema do lixo na China fosse visível para quem quisesse observar, existe um fator menos evidente que torna essa questão ainda mais complexa. Trata-se de uma característica estrutural do país, pouco perceptível à primeira vista, mas que influencia diretamente a forma como o lixo é gerado, concentrado e tratado. A chamada linha de Hu é uma linha imaginária que corta a China do nordeste ao sudoeste e divide o território do país em 2 partes bastante distintas. Do lado oeste dessa linha está concentrada a maior parte do território chinês, com cerca de 57% da área total do país. Porém, nessa vasta região, vivem apenas 6% da população. Enquanto isso, no leste, que possui 43% do território, vivem 94% dos chineses. Essa divisão cria uma pressão imensa sobre as cidades localizadas na porção oriental do país. Com milhões de pessoas ocupando áreas relativamente pequenas, cada metro quadrado disponível se torna valioso demais para ser destinado ao descarte de lixo. Assim, quando um lixão esgota a capacidade antes do tempo, como aconteceu com o Jiangkungu, se torna quase impossível encontrar novos espaços para continuar o descarte. Muitas vezes, a falta de espaço leva a sobrecarga e isso pode cobrar um preço alto. Em 2015, o armazenamento de resíduos em um aterro sanitário, que já tinha atingido sua capacidade, provocou um deslizamento de terra que levou à morte de 73 pessoas. E não é nenhuma novidade que os lixões representam um enorme risco ao meio ambiente. Durante o processo de decomposição de restos de comida e outros materiais orgânicos, existe a liberação de gás metano, um dos principais gases causadores do efeito estufa. Também existe a geração do chorume, um líquido altamente poluente que contamina o solo e o lençol freático. Para amenizar esses problemas, o governo chinês decidiu proibir a importação de lixo. A medida, que segundo essa reportagem causou problemas em várias partes do mundo, ajudou a reduzir a pressão sobre os aterros da China. Mas só isso não seria suficiente. Para acabar com tanto lixo, a China precisou mudar o enfoque. Em vez de pensar onde colocar o lixo, foi preciso encontrar o que fazer com ele. Com esse enfoque, o governo chinês decidiu fazer como de costume e planejar a longo prazo. Para isso, a China possui um instrumento bastante conhecido que são os planos quinquenais. Desde que o Partido Comunista chegou ao poder em 1949, a cada 5 anos são elaborados documentos que indicam os rumos do país para o período seguinte. No 12º Plano Quinquenal, elaborado para o período entre 2011 e 2015, o governo estabeleceu que cerca de 35% do lixo produzido deveria deixar de ir para aterros e passar a ser tratados por meio da queima controlada. A incineração de resíduos já era utilizada em pequena escala no país, mas até então ocupava um papel secundário.
A partir desse plano, ela passou a ganhar protagonismo. E se engana quem pensa que se trata apenas de queimar o lixo. O governo chinês adotou um modelo conhecido como Waste to Energy, ou WTE, um sistema voltado à conversão de lixo em energia. Embora existam diferentes métodos para realizar essa conversão, a China optou pelo caminho da incineração. Nesse modelo, além de reduzir o volume do lixo em cerca de 90%, o processo permite a geração de eletricidade. Para isso, são construídas instalações que funcionam como verdadeiras usinas. Dentro dessas unidades, o lixo é alimentado em incineradores que operam a temperaturas em torno de 850 graus. O calor gerado pela queima é direcionado para aquecer caldeiras, transformando a água em vapor. Esse vapor, por sua vez, movimenta turbinas conectadas a geradores de energia elétrica. E como essas usinas estão ligadas à rede de distribuição, a eletricidade produzida pode abastecer residências e indústrias, reduzindo a necessidade de outras fontes de energia. Para cada tonelada de lixo incinerado, são gerados entre 340 e 350 kWh de eletricidade. Com isso, é possível abastecer uma residência média durante um mês. Em termos práticos, o lixo produzido por 5 residências pode gerar energia suficiente para atender uma delas. Percebendo esse potencial, o governo central da China decidiu acelerar a adoção do modelo. Para isso, passou a conceder benefícios para que governos locais e empresas investissem na construção de novas usinas. Além de oferecer financiamento e subsídios, o Estado garantiu um valor mais alto pela energia gerada a partir do lixo, tornando os projetos financeiramente mais atraentes. O resultado dessa política pode ser observado na rápida expansão do número de unidades em operação. Quando o plano começou a ser implementado em 2010, existiam na China 104 usinas de incineração de resíduos. Ao final da década, esse número já havia saltado para cerca de 400 unidades. Atualmente, segundo o Financial Times, o país conta com mais de 1.030 usinas desse tipo em funcionamento. E como não existe solução simples para problemas complexos, o crescimento acelerado no número de usinas de incineração começou a gerar novas dificuldades. Cada uma dessas usinas funciona como uma empresa, que recebe dinheiro tanto pela queima do lixo quanto pela energia elétrica que produz. Nesse modelo, o lixo se torna a principal matéria-prima do negócio. O problema surge quando essa matéria-prima começa a faltar. Sem lixo suficiente para processar, as usinas deixam de gerar energia, perdem receitas e passam a ter dificuldades para se manter em funcionamento. Por isso, em algumas cidades chinesas, antigos aterros sanitários estão sendo escavados para que o lixo enterrado no passado possa continuar alimentando as usinas. À primeira vista, essa prática pode parecer uma solução eficiente. No entanto, ela também envolve riscos importantes. Com o passar do tempo, os aterros acumulam grandes bolsões de metano, um gás altamente inflamável e poluente. Quando o lixo é revirado, esse gás pode escapar de forma descontrolada, aumentando o risco de acidentes e impactos ambientais. A situação chegou a um ponto em que algumas empresas passaram a buscar fornecedores de lixo fora do país. Uma ironia, considerando que a China havia decidido justamente abandonar o papel de destino final dos resíduos produzidos no exterior. Mas ainda que a China possa ter exagerado na dose e hoje está sofrendo com a falta de lixo para manter todas suas usinas funcionando, o país mostrou que existem alternativas para acabar com os lixões. Mas será que esse é o melhor caminho? E será que isso também é possível no Brasil? Mesmo que a construção de uma planta de incineração tenha um custo cerca de 4 vezes maior do que a implantação de um lixão, existem algumas vantagens que ajudam a compensar essa diferença. A primeira é a área necessária, que costuma ser muito menor. A segunda é a vida útil, já que esse tipo de instalação pode operar por décadas, desde que receba a manutenção adequada. No Brasil, que há anos tenta eliminar os lixões, a construção de usinas de incineração poderia representar uma ajuda importante. Desde a aprovação da Lei 12.305 em 2010, diversos prazos foram estabelecidos para o fim dos lixões no país. E embora alguns dos mais emblemáticos, como o do Aterro do Jockey, em Brasília, e o de Gramacho, no Rio de Janeiro, tenham sido encerrados, o problema está longe de ser resolvido. Segundo uma reportagem da CNN, ainda existem cerca de 3.000 lixões a céu aberto no Brasil, que recebem resíduos sem qualquer tipo de tratamento. Apesar disso, a incineração do lixo com aproveitamento para a geração de energia ainda não é uma realidade no país, mas esse cenário pode estar prestes a mudar. Está prevista para o primeiro trimestre de 2027
a inauguração da primeira usina Waste to Energy do Brasil. A unidade está sendo construída na cidade de Barueri, em São Paulo, e deverá receber os resíduos gerados no próprio município e também em cidades vizinhas, como Santana do Parnaíba e Carapicuíba. Instalada em uma área de cerca de 37 mil metros quadrados, a usina deverá gerar aproximadamente 20 megawatts de energia, o suficiente para abastecer algo em torno de 40 mil residências. Caso esse modelo se espalhe para outras cidades, os impactos potenciais são significativos. Além de ajudar a reduzir o número de lixões, o Brasil também enfrenta um baixo índice de reciclagem. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, apenas cerca de 5% das 220 mil toneladas de resíduos geradas diariamente no país são recicladas. Todo o restante acaba sendo destinado a aterros ou lixões. Um estudo aponta que se o Brasil tratasse cerca de 47% do lixo urbano em usinas semelhantes à que está sendo construída em Barueri, seria possível gerar energia para mais de 4 milhões de residências e movimentar mais de 200 bilhões de reais ao longo de 40 anos. Apesar de todos os benefícios apresentados, a incineração não pode ser vista como uma solução definitiva para o problema do lixo. Embora seja capaz de reduzir o volume dos resíduos em até 90%, o processo não elimina completamente a necessidade de descarte. As cinzas geradas ao final da queima ainda precisam ser tratadas e destinadas de forma adequada, o que mantém a dependência de aterros controlados. Além disso, a incineração também é uma atividade potencialmente contaminante. Durante a queima dos resíduos, são gerados gases e partículas que podem causar impactos ambientais e à saúde humana, se não forem devidamente controlados. Por isso, o funcionamento dessas usinas exige sistemas avançados de filtragem e monitoramento constante. Sem fiscalização rigorosa, o risco de emissão de poluentes aumenta consideravelmente, o que transforma uma solução urbana em um novo problema ambiental. O próprio governo chinês reconhece esses limites. Mesmo tendo apostado fortemente na incineração como forma de reduzir lixões e gerar energia, o país vem adotando outras medidas complementares. Uma delas é a obrigatoriedade da separação do lixo doméstico em várias cidades, o que aumenta o reaproveitamento de materiais e melhora os índices de reciclagem. Além disso, a China lançou programas mais amplos, como o projeto das chamadas Cidades Zero Resíduos. Apesar do nome, o objetivo não é eliminar completamente a geração de lixo, mas reduzir ao máximo o envio de resíduos para aterros, combinando reciclagem, reaproveitamento e tratamento adequado. E a diferença entre Brasil e outros países quando o assunto é lixo não para por aí. Se você quiser saber por que no Brasil o papel higiênico é descartado em cestos de lixo, enquanto em outros países ele é jogado diretamente no vaso sanitário, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela. É só clicar e já nos vemos lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.